Olá, meu aluno, olá, minha aluna. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao curso Desbloqueie a Redação. Eu sou a professora Virgínia Amaral e a gente vai trabalhar aqui neste bloco o texto dissertativo expositivo. Então, é por meio deste tipo textual que a gente vai dar início à trajetória da sua aprendizagem de redação para concursos públicos, em que ao final desse curso você vai aprender a escrever uma redação para concursos de qualquer banca e vai, principal, né, tirar uma excelente nota. Então, neste bloco, a gente vai trabalhar o texto dissertativo expositivo, que é um tipo textual muito cobrado por algumas bancas, grandes inclusive, como é o caso da CESP, SEBRASP, mas outras bancas também costumam cobrar esse tipo textual. Então, sem mais delongas, já vamos começar com o conteúdo. Texto dissertativo expositivo. Então, o que é um texto dissertativo expositivo? O que é que você deve colocar em um tipo textual como esse? Qual é o objetivo dele? Qual é a função desse tipo textual? Então, vou colocar aqui grande para a gente conseguir escrever melhor e você visualizar melhor também. Então, um texto dissertativo expositivo, ele tem uma função de informar o leitor. Então, esse é o objetivo de um texto dissertativo expositivo. Ele quer informar o leitor sobre alguma coisa. E aí, para isso, para ver esta informação, essa transmissão de uma informação, geralmente é utilizado uma linguagem objetiva, ou seja, não há espaço para o subjetivo. Então, aqui é um aspecto muito importante do tipo textual dissertativo expositivo. Por quê? Porque na exposição você só vai expor informações, apresentar informações ao seu leitor. Você não vai, num texto dissertativo expositivo, trazer algo subjetivo. E o que seria algo subjetivo, professora? Tem a ver com a linguagem? Tem também a ver com a linguagem, mas não só isso. Em um texto dissertativo expositivo, você não precisa trazer a sua opinião. Um texto dissertativo expositivo não pede a sua opinião sobre aquele tema. Então, esse é um aspecto muito importante. Quando a gente coloca que é uma linguagem objetiva, isso tem a ver tanto com a questão de que você não deve expor a sua opinião, quanto que você não vai utilizar a primeira pessoa do plural. Isso é uma outra questão, tá? Uma outra marca que é bem importante a gente já começar tratando disso, tá bom? Em um texto dissertativo expositivo, você não vai poder utilizar o eu nem o nós. Ah, professora, mas eu poderia colocar assim: achamos, pensamos. Eu não coloquei nós achamos, nós pensamos. Ainda assim, não pode, tá? Isso vale tanto para os pronomes quanto para as conjugações. Então, isso já fica agora pacificado, tá? Já fica bem claro para você. Em um texto dissertativo expositivo, você não vai utilizar a primeira pessoa do plural, ok? Por quê? Porque a linguagem tem que ser objetiva. Não há espaço para o subjetivo em um texto dissertativo expositivo, porque a principal função dele é informar o leitor e é uma informação, digamos assim, imparcial. Eu vou apenas informar, eu vou apenas expor aquilo que eu sei sobre o assunto, sem entrar no mérito se eu concordo ou não com aquilo, qual é a minha opinião sobre aquela questão, tá bom? Então aqui a gente já tem mais ou menos, né, de uma forma assim bem breve, o que seria um texto dissertativo expositivo. E aí você já pode ficar na dúvida, né? Tá bom, prof. Então, se o texto dissertativo expositivo é uma coisa, qual é a diferença do texto expositivo para um texto argumentativo? Pois é, o texto argumentativo também é cobrado em provas discursivas, tá? De concursos. Algumas bancas gostam muito do texto argumentativo, como é o caso da FGV, por exemplo.
Mas a gente vai ter um bloco exclusivo, tá bom? Para texto argumentativo. Só que para não ficar essa dúvida que você só descobrir qual é a diferença lá na frente, eu já vou antecipar para você de agora, né? Qual é a diferença entre um texto expositivo e um texto argumentativo? A principal diferença é a seguinte: em um texto expositivo, como a gente já viu, nós vamos fazer o quê? Só vamos informar de maneira objetiva, ou seja, eu só vou expor as informações que eu sei sobre aquele tema. Já no texto argumentativo, o que é que acontece? Você vai trazer uma tese. E o que é uma tese, prof? Uma tese é a sua opinião sobre o assunto. Além da tese, você vai trazer também os argumentos, que eles estão aqui para defender a sua tese. Então, essa é a principal diferença entre um texto expositivo e um texto argumentativo. Em um texto expositivo, você só vai o quê? Você só vai informar de maneira objetiva. Enquanto que em um texto argumentativo, você vai ter que defender a sua opinião, você vai ter que apresentar um ponto de vista, uma opinião sobre o assunto. Então, no argumentativo, a gente tem a defesa de uma opinião, no expositivo, não. Então, a gente está trabalhando agora o texto expositivo, em que você não vai precisar adotar um ponto de vista, um posicionamento sobre o tema, ok? Então, essa é a principal diferença entre o texto expositivo e o texto argumentativo. Quais são as bancas, então, prof, que adotam uma redação expositiva, ou seja, que pedem um texto dissertativo expositivo? A famosa Sebrasp, que inclusive, né, ela é responsável por um estilo que é típico dela e outras bancas replicaram, a IADES e a banca Quadrix. Inclusive, tem uma questão interessante, tá? Por que é que essas outras duas bancas adotam também uma redação expositiva, igual a Sebrasp, né, a CESP? Porque elas vieram daqui, foram rachas, tá, que tiveram dentro da Sebrasp. O Sebrasp acabou tendo algumas pessoas que saíram e fundaram outras bancas de concurso. Então é bem compreensível do porquê, né, essas bancas são parecidas. Inclusive, né, a Quadrix utiliza também o mesmo estilo, né, de uma certa anula uma errada, questões de certo ou errado. A IADES, vez ou outra, também utiliza esse artifício. Então, essas são as três principais bancas que adotam redação expositiva. E elas adotam a redação expositiva, dissertativa, expositivo da mesma maneira, tá? E como é essa maneira, prof? Então, a gente vai ver aqui um exemplo da proposta da banca Quadrix. Eu vou colocar aqui grande para a gente conseguir ler, para você ver como é que geralmente essas bancas que pedem um texto expositivo colocam a proposta do seu texto. Então, vamos ver aqui essa proposta da Quadrix. Vou deixar aqui grande para a gente conseguir ler bem, tá bom? Aqui um pouquinho para a gente conseguir ler o texto motivador. Antes de a gente ler o texto, só para a gente ver o padrão, né? Veja que a banca traz primeiro um texto motivador, um ou mais, tá? Pode trazer mais de um. Então, vai ter sempre um texto motivador. Depois vai vir o comando da questão, o comando da proposta. Em seguida vem o tema e depois os aspectos. Então, vamos ler aqui o texto motivador. Então, o texto motivador diz o seguinte, essa prova aqui está do CRM do Paraná, de 2018. A palavra docimásia tem origem no grego dokimásia e no francês docimasie. Não sei se meu francês está bom, né? Experiência ou prova. A docimásia pulmonar hidrostática de Galeno é uma perícia médico-legal aplicada com a finalidade de verificar se uma criança nasceu viva e, portanto, respirou. Após respirar, o feto tem os pulmões cheios de ar e, quando colocados em uma vasilha com água, flutuam. Caso afundem, é porque nasceu morto e não havia respiração. No âmbito jurídico, a docimásia é relevante, pois
se a pessoa nasceu viva ou é natimorta, as consequências jurídicas serão diferentes em cada caso. E aí ele coloca o seguinte: considerando que o texto acima tem caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema. Muita atenção aqui, tá? Geralmente, quando as bancas pedem um texto dissertativo expositivo, ela coloca só texto dissertativo, tá bom? Mas texto dissertativo e texto dissertativo expositivo para essas bancas, Quadrix, IADS e Sebrasp, é a mesma coisa, tá? Então, só para ficar esse adendo aqui. Quando falar texto dissertativo para as bancas Quadrix, IADS e Sebrasp, é a mesma coisa de texto dissertativo expositivo, ok? Aí, prosseguindo, acerca do seguinte tema: a pessoa natural e os direitos da personalidade. Então, veja que aqui a gente tem um tema em negrito, tá? E aí, abaixo, ele continua. Ao elaborar seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos. Letra A: início da personalidade jurídica da pessoa natural. B: proteção jurídica do nascituro e direitos da personalidade do natimorto. E C: capacidade da pessoa natural. Isso daqui está um texto bem técnico porque foi uma redação para o cargo de advogado, tá? Então, é bem comum também a essas bancas que a gente está trabalhando aqui nesta aula, que eles peçam temas de redação que tem a ver com a função fim daquele cargo. Isso vale para toda a prova, professora? Então, quer dizer que se eu fizer uma prova para a polícia penal, para a polícia militar, eu só tenho que estudar, então, leis voltadas, né, ali para o processo penal, Código de Processo Penal, direito penal, algo do tipo? Só isso que eu tenho que estudar? Não, tá bom? É que geralmente elas adotam isso, mas a Sebrasp, principalmente, costuma também a tratar de outros temas em suas redações, tá bom? Então, não fica preso só a temas voltados para a sua função final, não, ok? Então, veja que aqui, na Quadrix, a gente tem um texto motivador, o comando da proposta, um tema, e logo abaixo, os aspectos que precisam ser obrigatoriamente desenvolvidos dentro desse tema. Esses aspectos são obrigatórios. Por que, prof, eles são obrigatórios? Porque se você não desenvolve esses aspectos aqui, que estão aqui expressos na redação, veja que ele até coloca, né? Aborde necessariamente, ou seja, é uma outra forma, tá? Uma forma mais polida de dizer obrigatoriamente. Porque se você não traz um desses aspectos aqui, o que é que acontece? Você perde pontos na sua redação discursiva. Ah, prof, mas mesmo que eu tenha feito uma redação maravilhosa, até Machado de Assis ia ter inveja da minha redação, se eu não trouxer um desses aspectos aqui, eu não vou tirar a nota máxima? Exatamente isso. Então, este é o padrão que as bancas adotam quando a gente tem um texto dissertativo expositivo. Ela vai te dar o texto motivador, um comando acerca da prova discursiva, da redação, o tema e logo abaixo do tema os aspectos que devem ser obrigatoriamente abordados dentro daquele tema. Se você não trouxer um daqueles aspectos ou desenvolver um daqueles aspectos de forma incompleta, um pouco assim, deixando a desejar, a sua nota vai ser prejudicada, tá? Então, por isso que é tão importante você se atentar aos aspectos que têm que ser desenvolvidos dentro da sua redação, porque são eles os responsáveis pela a sua nota. São eles os responsáveis pelo seu êxito na redação, ok? Então, muito cuidado com redações que pedem aspectos. Elas são ótimas, elas são excelentes. Eu acho muito bom porque te dá um norte, né, do que você deve desenvolver ali. Você não fica perdido pensando, nossa, como é que eu vou escrever agora? O que é que eu vou colocar na redação? Já tem lá. Você tem que trazer isso daqui, ó, A, B, C. Tem que trazer isso. Mas, se você foge daquilo, se você não traz exatamente aquilo que a banca pediu nos aspectos, você é penalizado. Então, é uma faca, né, de dois gumes. Muito cuidado, tá? Porque se você não faz aquilo que a banca pediu, você vai ser penalizado, ok? Então, aqui é da banca Quadrix. Vamos ver agora uma proposta da banca IADS. E aí a gente vai ver que o padrão é basicamente o mesmo. Vamos lá, vou colocar grande de novo para a gente conseguir analisar melhor. Isso daqui foi uma proposta do Hemocentro do Distrito Federal, de 2017. Aí tem o seguinte, texto 1 é uma campanha, né, de doação de sangue. Aí tem um homem estendendo a mão aqui e diz, né?
sua... Agora eu não consigo ler, ficou bem ruinzinho aqui, né? Mas ele coloca assim, doe sangue, e aí tem algumas questões sobre doar sangue, como doar pelo SUS e tal. A imagem não ficou muito boa lá no site da banca. E aí uma publicidade sobre a importância de doar sangue. Aí no texto 2, por que doar sangue? Vou colocar aqui. A doação de sangue é um ato voluntário e altruísta de extrema importância, pois o sangue humano não pode ser fabricado artificialmente. Logo, o sangue é insubstituível. Em muitos casos, a transfusão de sangue é a única esperança de vida para os pacientes. Com o ato de solidariedade, você pode salvar até 4 vidas. A doação é um procedimento totalmente seguro. O volume coletado é de aproximadamente 450 ml, padrão internacional, o que representa uma fração muito pequena do total de sangue de um adulto. É pouco para você e muito para quem precisa. O volume doado é reposto naturalmente pelo organismo em 24 horas após a doação. O doador não se expõe a nenhum risco de contaminação, pois todo o material utilizado é estéril e descartável. A doação de sangue não engorda nem emagrece, não afina nem engrossa o sangue. Não é necessário jejum, porém, após o almoço ou ingestão de alimentos gordurosos, pede-se um intervalo de 3 horas para iniciar a doação. Não exige mais doações, ou seja, quem doa uma vez não precisa obrigatoriamente doar novamente. E aí, as informações sobre o texto. Então, de novo, a gente tem os textos motivadores e abaixo. Considerando que os textos apresentados têm caráter meramente motivador, o que é que ele quer dizer com isso, prof? Quer dizer que é para você não copiar, não é para você copiar, é só para você se sentir inspirado, te dar uma luz, uma orientação, tá? Então, tem caráter meramente motivador. Redige um texto dissertativo, olha só. E ou descritivo, ele ainda te deu essa outra opção, né, de ser um texto descritivo. Referente ao tema, o valor intangível da doação de sangue. O seu texto deverá abordar necessariamente os seguintes aspectos, os seguintes tópicos. Então, aqui a diferença da IADS para a Quadrix foi só que ela não colocou aspectos, ela colocou tópicos. Mas é a mesma coisa, tá bom, gente? Aspectos e tópicos, no fim das contas, dá no mesmo. Porque, olha só o que tem logo em seguida. Letra A, aspectos socioculturais que influenciam a decisão de doar sangue. Letra B, propostas para incentivar mais pessoas a doarem sangue. Então, aqui a gente tem, de novo, uma outra proposta que pede um texto dissertativo, expositivo, e que segue o mesmo padrão que a gente viu lá na Quadrix, né? Que tem os textos motivadores, depois nós temos o comando da proposta, o tema e os aspectos. E, de novo, os aspectos são obrigatórios? Devem ser desenvolvidos aqui pela IADS? Também. Mesma coisa, tem que trazer o desenvolvimento desses aspectos aqui, porque se você não mencionar esses dois aspectos e não desenvolvê-los de maneira satisfatória, o que é que acontece? Perde ponto, vai ter a redação prejudicada, ok? E aí, veio ela, né, a proposta da Sebrasp, CESP, né, que é a mãe desse estilo de proposta, tá? Por isso que eu deixei por último, né, pra gente analisar com mais calma. E é a banca que geralmente mais cobra redação, que também pega o maior número de redações, então, bem provável que você esteja aí se preparando até para uma prova, um concurso da CESP, Sebrasp. Então, vamos ver aqui essa proposta que foi aplicada em 2021 na prova da Polícia Federal. Diz o seguinte: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura nem tratamento desumano ou degradante. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nele pode penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. É inviolável o sigilo de correspondência das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, na hipótese e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.
é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Primeiro, Polícia Federal. Conforme o artigo 144 da Constituição Federal, a Polícia Federal é um dos órgãos encarregados de garantir o exercício do direito à segurança pública, expresso no texto constitucional. Em sua atuação para a garantia desse direito, a PF e os agentes que atuam em seu nome deparam-se com a necessidade de observância de outros direitos previstos na CF, a exemplo dos apresentados acima, ainda que de sua atuação possa resultar a restrição de algum direito, como da liberdade. A partir dessas informações e dos trechos da CF apresentado, redige um texto, olha só de novo, dissertativo a respeito do seguinte tema: a atuação da Polícia Federal e a garantia dos direitos e das garantias fundamentais. Em seu texto, aborde os seguintes aspectos. Veja que até colocou no modo imperativo, então é uma ordem, você tem que cumprir. Primeiro, o papel da polícia na garantia do direito à segurança pública, valor 3,5 pontos. A Sebrasp, ela tem essa diferença com relação à IADES e à Quadrix, porque a gente viu agora que nas propostas da IADES e da Quadrix, elas não trazem a pontuação que vale cada um dos aspectos. A Sebrasp já deixa isso claro. Ela disse quanto vale cada um desses aspectos, então você já sabe, né, que se não abordar, por exemplo, o aspecto 1, você já vai perder automaticamente 3,5 pontos. Muita coisa, né? Então, tem que realmente trabalhar todos os aspectos, porque senão você vai tirar uma nota muito ruim e arriscado até realmente perder a sua vaga por causa disso. Aí no 2. A observância dos direitos previstos na CF como garantia da validade dos atos praticados pela polícia, valor 4,5 pontos. E 3. O desempenho da função de policial federal e o respeito aos direitos humanos como valor da Polícia Federal, valor 4,5 pontos também. Então, a gente tem aqui uma proposta da Sebrasp. E note que são todas as três, né? Todas as três que a gente trouxe aqui, todas elas não pedem para que você adote uma defesa de um ponto de vista. Você não tem aqui que defender uma opinião, uma tese. Você tem, na verdade, que expor informações, trazer informações por meio de uma linguagem simples, direta e objetiva. Não cabe aqui em um texto dissertativo expositivo espaço para subjetividade, para os seus achismos, suas opiniões. Isso daí a gente deixa para outros tipos de redação. Para aqui, para essas bancas que a gente está trabalhando, você tem que ir direto ao ponto e mostrar principalmente o que é ao seu avaliador. Que você tem domínio daquele conteúdo, que você conhece aquilo que está sendo abordado. Bom, então aqui a gente viu uma proposta da dona Sebrasp. Então, deixa eu só voltar aqui. Então, essa daqui é a nossa introdução ao tipo textual dissertativo expositivo. Note que as propostas são bem diretas, elas não têm muito, sim, o que você inventar ali, não foge muito, não é nada assim muito complexo, vamos colocar assim. É aquele tipo de redação em que, se você sabe o conteúdo, se você conhece aquele conteúdo, você vai sair muito bem. Agora, se você não domina aquele conteúdo, as chances de você sair mal é fácil, né? Vai ser praticamente 100%. Por quê? Porque, como é um texto expositivo, você vai ter que expor informações, o máximo de informações possível. Então, se você não faz isso, a banca já vai deduzir pontos, ok? Então, a gente analisou aqui o que é um texto expositivo, quais são as bancas que trabalham, e a gente viu alguns exemplos de propostas dessas bancas. No próximo bloco, a gente vai analisar como é que você deve interpretar a proposta e como você precisa organizar os parágrafos do seu texto quando você tiver uma proposta como essas que a gente acabou de ver agora da Sebrasp, Quadrix e IADES, ok? Vejo você no próximo bloco. Até já!